Olá, irmãos. A gente vai dar sequência aqui no que Deus tem para nos ensinar, né? Nos falar, nos orientar sobre o descanso, né? Agora vai ser a parte 3, né? Então vamos estar lendo aqui Hebreus capítulo 4, o versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aqui a Bíblia fala de dois repousos. O primeiro repouso é aquele que Deus dá, retirando os descendentes de Abraão que foram feitos escravos no Egito. Ali foi Deus dá um repouso àquele povo específico, né? Que é somente para Israel. E Deus, ele mostra claramente, né, que aquele primeiro repouso não era ofertado a todos os humanos, a todos os povos, a todas as etnias, a todas as nacionalidades. Não, os estrangeiros ficou de fora. E nessa promessa de Deus, enquanto o povo ainda estava escravo dentro do Egito, que ele disse que ia tirar o povo ali sobre o poderio de Faraó e dar liberdade e dar a eles uma terra que mana leite e mel. Essa terra que mana leite e mel estava ocupada por estrangeiros, estava ocupada, poderemos dizer ali o seu nome, né? Como que é o seu nome? O meu é de Jair, então aquela terra ali que mana leite e mel poderia estar ocupada por um estrangeiro, um que não era descendente de DNA sanguíneo de Abraão. Então, o de Jair poderia ser esse estrangeiro que ocupava a cidade de Ai, a cidade de Jericó, né? E Deus, no seu projeto, ele não intentou evangelizar os estrangeiros. Os estrangeiros estavam ocupando as terras que ele ia dar aos descendentes de Abraão, que estava escravo dentro do Egito. Então estava tudo na cronologia de Deus tirar o povo dali, e as regras espirituais que ele ia dar assim que atravessasse o Mar Vermelho, como deu. Moisés subiu no monte orar, né? Ficou lá 40 dias, 40 noites, desceu com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? E essas regras espirituais não foi estendida ao brasileiro, não foi estendida ao japonês, não foi estendida aos filisteus, aos amorreus, aos estrangeiros. Não foi estendida. Então, aqueles que recebeu a guarda do sábado,
que é uma referência da oferta do primeiro descanso, e esse primeiro descanso, ele está atrelado ao corpo físico, ao peleja de arrumar o seu próprio alimento dentro de um âmbito de liberdade biológica. Então, é o primeiro descanso, né? E esse primeiro descanso, quando Deus tira eles da mão do faraó, tira para libertá-los de uma opressão biológica, de um ser humano, que era o faraó, escravizando, né, outros humanos, que era os descendentes de Abraão, o povo de Deus dentro do Egito. Então, esta liberdade, essa libertação, Deus tratou como que eles iam entrar em um descanso, devido que dentro do Egito eles não tinham descanso no sentido relacionado a lavrar a terra, no sentido de tirar um dia, né, ou 2 dias, comandar o administrar um dia após o outro, ainda com o lavrar a terra, mas não mais debaixo de um governo como estavam, que era o faraó, que oprimia em regime de escravidão. Então, o descanso é parcial. O descanso é paliativo, não é definitivo, não é aquele que estava verdadeiramente no coração de Deus. O verdadeiro descanso, o intento de Deus é ofertado quando Deus se faz carne. Quando, na figura do Filho, então, esse verdadeiro descanso, ele vai ter um ambiente diferenciado daquele primeiro ambiente tirado da mão do faraó, passando além do Mar Vermelho e colocou eles em liberdade. Não mais tinha o faraó como governo para oprimi-los no sentido biológico, no sentido de autoridade de um humano sobre outro ser humano. Então, é tratado, é considerado o primeiro descanso, a primeira oferta, né, de uma simbologia de um segundo descanso que vai ser ofertado quando Deus vem encarnar, o Verbo se fez carne. Vamos aqui falar do cenário do primeiro descanso ofertado por Deus, que é para esse povo que estava escravo dentro do Egito, as condições que ali eles estavam e as condições depois de libertos da opressão desse governo humano, o governo faraó. Quando eles estão do outro lado, passaram além do Mar Vermelho, eles já estavam livres de qualquer controle, de qualquer poder do faraó que escravizava eles. Então eles estavam
livres do faraó. Mas esta liberdade, eles estavam inseridos em que contexto? O lavrar a terra, Deus ainda não tinha tirado deles. A consequência da queda do homem dentro do Jardim do Éden, né, levou a mulher ter dores no parto e o homem ter que lavrar a terra para produzir o seu próprio alimento. Então, esse primeiro descanso do que a Bíblia fala, que Deus atrela um dia ali, no intervalo de cada 7 dias, Deus determina um dia dentro da semana. Deus pega uma referência dentro da criação, quando ele criou todo o universo, desde o primeiro dia, Deus iniciou as suas obras da criação, de tudo que há nesse universo, os planetas, a Terra, os animais que voam, os animais marinhos, os animais que vivem dentro da água, os animais que voam, os animais terrestres, a própria criação do ser humano. Então Deus pega uma referência e que Deus finalizou a sua obra, né? E ele, no 7º dia, ele dá uma referência, né, de acabamento de sua obra. Não que Deus descansou. Essa referência, quando fala ali na origem da gramática, do traduzir a palavra de Deus do latim, do aramaico lá, segundo o que está lá, veio para nós como descansou. Mas o correto é que Deus finalizou a sua obra no 6º dia e no 7º dia, entendeu? Ele contemplou a obra terminada. Não que está referenciando para o ser humano, para mim, para você, que de fato Deus descansou. Para você acreditar que Deus descansou, Deus teria que ter passado pelo processo de canseira. E Deus nunca se cansa, porque qualquer ser vivo que se cansa, que se fadiga, então está dizendo que o seu pulmão, o seu órgão vital, o seu coração, o seu rim, os seus olhos, né, é passível de ser derrotado, é passível de falência. E Deus não é passível de falência, de ser derrotado. Então, quando você lê a palavra de Deus e diz ali descansou, você traduz na finalização de sua obra, porque Deus não cansou. Se Deus não cansou, Deus não descansou no sentido que nós cansamos por causa da herança do pecado. Então, nesse cenário que Deus tira o povo do Egito, Deus não retirou o lavrar a terra. Ele apenas tirou de um governo que oprimia e os tinha, né, na condição de escravo. Então, Deus liberta, tirando eles da mão do faraó. Mas eles tinham todo ainda essa tragédia, né,
essa contaminação do pecado herdado de Adão e Eva. Então eles iam chegar na terra que mana leite e mel, mas lá eles teriam canseira, lá eles teriam que trabalhar, lá eles teriam toda uma dependência das condições do cosmo contaminado. Quando eu digo condições do cosmo contaminado, é verdade, porque quando Adão e Eva pecou, todo o universo, toda a matéria foi contaminada. Então Deus vai fazer, no momento oportuno, Deus vai fazer novo céu e nova terra. E enquanto o homem estiver nesse universo contaminado, com a consequência de produzir o seu próprio alimento, lavrando a terra, ele está em um cenário, em um ambiente a qual ele precisa contar os dias, ele precisa semear a semente na terra para produzir o seu próprio alimento. E ao fazer isso, ele está necessitado para manter a sua vida, para manter até mesmo o descanso que Deus coloca para o povo tirado do Egito, o descanso no 7º dia, como eu estava dizendo, que Deus atrelou no último dia para que o povo trabalhasse 6 dias na semana e no 7º dia eles descansassem o corpo físico, não lavrasse a terra, não fizesse nenhum serviço, e nesse 7º dia que fossem dar uma reverência a Deus, um culto a Deus, né? Que eles poderiam se reunir numa assembleia, numa eclésia e lembrar do feito de Deus, que Deus os libertou, né, da mão do faraó. Mas eles estavam ainda com a herança do pecado. Então, Deus não tirou a canseira do ser humano. Então, quando eles chegaram nessa terra que mana leite e mel, muitos ali se empenharam, né, nas atividades de fazer suas casas, fazer suas moradias, plantar suas sementes, e eles cansavam e precisavam, necessariamente, eles precisavam da noite e do dia. O dia para trabalhar, a noite para descansar. Esse era o ambiente a qual estava dentro desse anexo, desse assunto, que é o primeiro descanso, né? E nós temos um segundo descanso. Esse primeiro descanso, a qual foi ofertado aos que eram escravos dentro do Egito, este povo não chegou a ocupar a promessa de Deus, a terra que mana leite e mel. Quem que ocupou? Os descendentes desse povo que estava dentro do Egito, que recebeu a promessa, que Deus os ia levar a uma terra que mana leite e mel. E esse povo que recebeu a promessa não pisou na terra que mana leite e mel. Foi apenas os descendentes deles, os filhos deles, né, que ocupou como
povo a terra que mana leite e mel. Daquele povo que estava dentro do Egito e saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, só 2 daqueles lá, daqueles humanos, só 2, Josué e Calebe, passaram além do Jordão e pisaram na terra, chegaram na terra que mana leite e mel. O povo em si, né, não chegou. Então, duas pessoas daqueles que receberam a promessa dentro do Egito não tem representação de povo. O povo pereceu, morreu dentro da perambulando dentro do deserto. Mas por que Deus não permitiu que o povo que recebeu a promessa não chegou no descanso ofertado por Deus, que era a terra que mana leite e mel? Ele ofertou, estava disponível, e o povo não chegou lá, só chegou Josué e Calebe. Moisés, que liderava esse povo, ele também não chegou na terra que mana leite e mel, o líder. Você vê que é de assim, bastante curiosidade, né? Até o Moisés. Então Moisés chegou à beira, precisava atravessar o Rio Jordão, do outro lado estava a terra que mana leite e mel. Moisés, ele contemplou de um lado, viu as terras, né, além do Jordão, do outro lado, mas ele não atravessou o seu corpo físico, não atravessou o rio, do outro lado do Rio Jordão, para concluir, para dizer, Moisés chegou na terra que Deus ofertou para eles dentro do Egito, a terra que mana leite e mel. Moisés não chegou. Mas por que nem Moisés chegou e nem o povo que saiu do Egito chegou? Por causa da rebeldia, por causa da incredulidade. Aquele povo viu muitos milagres, muito o poder de Deus sendo mostrado, sendo manifestado na frente de suas vistas. Todas aquelas 10 pragas dentro do Egito, até que Deus, trabalhando junto com o faraó, aquela autoridade maligna, deixasse o povo partir do Egito. E quando o faraó deixa o povo partir, poucas horas depois, o faraó se arrepende de ter liberado o povo e acende uma ira no faraó, e ele pega os seus homens, o seu exército, as suas carruagens, e parte para matar ou recuperar o povo, trazer de volta ou matar o povo que ele tinha deixado sair do Egito. Então, é onde acontece toda aquela murmuração do povo ali, né? Contra Deus, contra Moisés, dizendo a Moisés, não tinha cemitério lá no Egito, né? Para nós sermos enterrados, sepultados lá, teria que vir aqui, e vendo a carruagem, vendo o exército do faraó vindo, né? E eles estavam encurralados. De um lado, montanha, pedras íngremes, à esquerda e à direita. Eles não podiam ir nem para a esquerda e nem para a direita.
voltar pelo caminho que eles vieram, não podia, estava vindo o exército de Faraó. Ir para frente, não podia, estava o mar. Então, Deus dá o livramento com o poder de Deus, e aquele povo vê todos esses milagres, e do outro lado do mar, eles não dão uma gratidão, eles não alinham o seu coração, né? A altura, né? Que merecem chegar na terra que mana leite e mel. Então, por isso, da sua incredulidade, Deus pega e faz com que eles fiquem perambulando no deserto durante esses 40 anos, e esse povo original que recebeu a promessa morrem no deserto, não chega na terra que mana leite e mel. Eles procriam, chega lá a descendência deles, os seus filhos, que nasceram dentro do deserto, né? Mas dos que saiu do Egito só chega Josué e Calebe. Quando eles chegam nessa terra que mana leite e mel, o descanso de fato dentro da esfera espiritual não é o que eu quero, não é o intento, acredito que você quer também, você, né, o descanso. E daí tem o que está inserido nesse primeiro descanso, em que posição que Deus colocara, né, que chegou não o povo que recebeu a promessa, mas os descendentes desse povo. Como eu disse, eles procriaram dentro do deserto, gerou um novo povo, e esse novo povo, né, junto com Josué e Calebe, atravessa o Jordão e chega na terra que mana leite e mel. Só que o descanso ali não foi o descanso que nenhum de nós queremos. Eles tinham os filisteus, os amorreus, sempre atormentando eles em várias e várias gerações, até que eles pedem o libertador, que está, né, no livro de Isaías. Pelo profeta Isaías, Deus, né, prometeu, profetizou que ia mandar o libertador para Israel. E o libertador chegou e eles não reconheceram. Então, a condição dessa terra que mana leite e mel, quando essa descendência do que recebeu a promessa, e eles procriaram dentro do deserto e geraram outro povo, e esse outro povo, que são os descendentes que recebeu a promessa, eles atravessam além do Jordão e chegam na terra que mana leite e mel, eles chegam na terra de descanso, né? Estava atrelado ali o livramento da opressão como escravo de um governo que era o faraó. Eles eram livres para trabalhar, né? Do primeiro dia da semana até o sexto. No sétimo dia ficou uma ordem de Deus para que eles não cansassem o corpo físico com trabalho nenhum, que eles se reunissem para um culto a Deus, agradecendo o feito de Deus, né? De ter tirado os seus ancestrais, né? Lá do Egito. Então, esses que recebem a terra que mana leite e mel, eles estavam dentro de uma cronologia de herança do pecado, que ainda a obra de Deus precisaria ser feita, que era
Deus enviar o seu filho encarnar para morrer no madeiro, para concluir toda a sua obra, para estar disponível o segundo descanso ofertado por Deus. Esse sim, esse é top, esse a gente vai comentar já já dele, né? Que é a eternidade. Então, para esse primeiro descanso, o cenário que Deus colocou, né, os que mereceram chegar na terra que mana leite e mel, chegaram, né? Não foi o povo original, foi os filhos deles, mas chegaram. A terra foi ocupada. E eles estavam atrelados à matéria, né? E ao tempo. Tempo e matéria, eles não podem existir separados. Se existe a matéria, necessariamente tem que existir uma contagem de tempo, a cronologia de tempo. Então, quando Deus fez o universo, ele criou o tempo. Antes não tinha a contagem, não precisava inventar o relógio para contabilizar um tempo, né, de ocupação dentro de um período de dia e noite que Deus atrelou com a criação da terra, né, dos animais, do sol, da lua. Então, nesse terra que mana leite e mel, eles estavam atrelados ao seu descanso, que era no sétimo dia, cultuar a Deus, e os 6 dias antes, dentro de um ciclo de 7 dias, que é um ciclo semanal, né? Eles estavam dependentes de coisas físicas para manter a sua própria existência, a sua própria vida. Eles estavam dependentes da existência do sol, da existência da própria terra e da existência do cosmos, da lua também. Então, se retirasse o sol, a lua e a terra, eles não tinham como manter vida, não tinha como eles descansar depois de 6 dias de trabalho e cultuar a Deus, porque eles estavam atrelados ao pó, e ao pó contaminado com a herança do pecado. Então, esse primeiro descanso não é um descanso que nenhum ser humano intenta ter, né? Esse primeiro descanso, ele cansa o corpo físico, ele gera canseira, necessitando de que o ser humano precisa dormir, precisa descansar. Se o ser humano, na condição, dentro, com a junção ainda desse pó que recebeu no nascimento a herança do pecado de Adão e Eva, nós nascemos contaminados, então não tem como não tirar um tempo para descansar essa massa aqui, que tem músculo, que cansa e daí necessita de descansar. Então, qualquer um de nós, se proibir o ser humano, não deixar ele dormir, em hipótese alguma, cutucar
ficar ali jogando água fria para ele não dormir, não dormir, não dormir, se fazer assim com o ser humano, não vai 30 dias, o ser humano está morto. Ele morre se ele não tirar um cochilo, se ele não pegar o sono para descansar. Porque ele está atrelado à herança do pecado que está contaminado esse casulo, essa, né, corpo aqui, que é feito do pó da terra. Então, esse é todo um ciclo de descanso que fala do primeiro descanso, que está atrelado à palavra guardar o sábado. Guardar o sábado no sentido de culto a Deus, no sentido de não trabalhar no sábado. Mas será que é esse descanso que Deus quer para mim? Ou para quem é da religião adventista? Não. Esse não é o verdadeiro descanso ofertado, oferecido por Jesus Cristo, né? Eu vou estar lendo o versículo novamente, que Jesus fala que na ira dele não entrarão no seu descanso. E esse descanso vem ser ofertado, né? Vem ser ofertado por Jesus Cristo quando ele está no seu ministério. Ele fala ali, né, que na sua ira, né, não entrarão no meu descanso. Mas que descanso é esse que Jesus está dizendo que não entrarão no seu descanso? Hebreus 4, capítulo 4, versículo 3. Vamos lá ler novamente. É muito importante entender esse versículo. O que Jesus está querendo dizer? Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Os que têm crido, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tá vendo essa massa aqui? Essa massa aqui, ela representa um que entrou no descanso de Cristo. Você vê o pó, você vê esse formato que o teu cérebro reconhece, essa caricatura aqui, que é o formato, a paisagem do meu rosto. O teu rosto é diferente. E esse aqui tem uma alma, tem um espírito, e é a alma e o espírito que Deus quer. A massa que você vê que é carne, que é o pó, Deus não quer nem reformar isso aqui. Mas eu te digo que esse daqui, não a massa, não o pó, mas a essência do Djair, eu vou ter um novo nome lá no novo céu e nova terra, merecido, né? Escolhido pelo Papai do Céu por ter me gerado novamente, né? Da água e do Espírito, uma nova criatura. Então, porque nós que temos crido, estou lendo o versículo 3 de Hebreus, capítulo 4. Porque nós, os que temos crido, incluindo o Djair, espero que tenha incluído você também,
entramos no repouso. Não é o repouso ofertado para o povo que saiu do Egito para trabalhar 6 dias com os músculos, que cansa, e descansar no 7º dia, num culto a Deus, numa representação debaixo do sol. Não é esse repouso o convite daquele que morreu no madeiro. O convite dele é outro. Então você que está empenhado em trabalhar 6 dias debaixo do sol e anexou essa espiritualidade de descansar no 7º dia com o músculo da carne, você não entendeu o verdadeiro convite para o verdadeiro repouso. Esse repouso, esse primeiro repouso, esse cenário de escravidão dentro do Egito, e depois desse povo que chegou na terra que mana leite e mel, esse cenário onde eles precisavam lavrar a terra para sobreviver e ainda morriam, e ainda tinha sepultura, lamentações, choro, assassinato, roubo, prostituição. Entre o povo havia tudo isso. Não, eu tenho certeza, você que é adventista e você que não é adventista, que não é esse repouso almejado em sua alma, em seu espírito, em seu coração. Um repouso que ainda você está atrelado, carregando esse pó, carregando, anexado a esse cadáver. Cadáver. Porque o que recebe nova vida, o nascido, a nova criatura, ele carrega isso daqui. Isso aqui é um cadáver, essa massa aqui. Tá? É completamente diferente do novo Adão nascido, saído da sepultura junto com Cristo. Então, aquele que crê é sepultado com Cristo, e quando Cristo ressuscita da sepultura, esse também herda pela fé a nova criatura. Não é esse daqui reformado, né? Olha o versículo, porque nós que temos crido vem da palavra crer em Deus, pelo exercício da fé. Pelo exercício da fé, crido, entramos no repouso, né? Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo aqui que, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, as obras tivessem acabado da parte de quem? Da parte de Deus, da parte do Pai, da parte do Filho, que enviou o seu Filho, encarnou para morrer no madeiro e concluiu no seu último suspiro, ele disse: Pai, tudo já está consumado, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E desfaleceu o último suspiro do Filho de Deus encarnado, entregando a sua vida em benefício
de você poder usufruir dessa oferta, desse repouso genuíno e verdadeiro que está disponível a todos, para todos aqueles que creem em Cristo. Então a salvação, ela não é por obras religiosas, não está atrelado a você tomar banho e ir para a igreja da religião. Uma que o homem não pode fazer uma igreja para Deus. Todo aquele que diz que vai tomar banho e vai para a igreja numa referência de tijolo assentado por mãos humanas sobre outros tijolos em cima, tijolo sobre tijolo, enquanto você referenciar essas construções como igreja de Deus no seu coração e contar no seio do seu lar, no seio da sua família, enquanto você não extirpar essa frase do seu coração, de maneira que nunca você venha dizer ou ensinar as crianças, os teus filhos, que você pare de usar essa frase envenenada pelo diabo, dizer: eu estou indo para a igreja. É impossível dessa frase se cumprir em mim, no Djair ou qualquer ser humano. O ser humano não pode fazer uma igreja para Deus, aonde tem tijolo assentado sobre tijolo, aonde tem telha em cima, e depois ainda você vai referenciar quem te deu essa cultura, esse valor distorcido. Não é Deus. É religião, o homem, ou o diabo, ou os três juntos. Não é Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E esse repouso que Jesus, ele tem, e na sua ira, ele jurou, né? Aqui, ó, o versículo diz aqui, ó, né? Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Por que, apesar que ele diz aqui que as obras de Cristo, as obras de Deus, a parte de Deus foi concluída. Não precisa Deus fazer mais nada para você ter direito dentro do descanso genuíno ofertado no Calvário. Não precisa, a obra de Cristo está completa. Você perder de entrar nesse repouso é por rebeldia, por não crer no Evangelho, por você ter uma mesma compatibilidade de rebeldia e desobediência, um comparativo daquele povo que recebeu a promessa para chegar na terra que mana leite e mel e não chegaram devido às suas incredulidades. Eles pereceram dentro do deserto, só chegou Josué e Caleb, que não representa o povo que recebeu a promessa dentro do Egito. Então hoje existe um povo que não está dentro do Egito no sentido de um governo humano, mas está dentro de um Egito no sentido espiritual, no sentido de escravo de Lúcifer. Dentro do espiritual, o mundo jaz do maligno e nós nascemos escravo. Então, existe sim um faraó no sentido espiritual para todos os humanos que nascem
com a contaminação, com a herança do pecado. Existe sim um faraó. Existe um libertador, né? Que é o próprio Deus, agora não mais na figura de ter enviado, levantado um guia, como levantou para o povo de Deus escravizado no Egito. Deus levantou um guia, que foi Moisés. Agora, esse concluiu as suas obras, está dizendo aqui em Hebreus capítulo 4, no versículo 3, que as suas obras, no sentido de livrar eu da escravidão do faraó, que é Lúcifer, dentro da esfera espiritual, a sua obra, a obra de Cristo, do Filho de Deus, está concluída. Então, se você perder de não entrar no descanso genuíno, verdadeiro, proveitoso, que é dentro da eternidade, vai ser por incredulidade. O teu período de deserto é a oferta de Cristo, do libertador. No sentido, o povo que era escravo dentro do Egito, Deus levanta uma figura, uma liderança humana, um guia, Moisés. Agora o próprio Deus encarnado, ele veio ofertar o descanso verdadeiro. E esse descanso verdadeiro, ele vai tirar você de um cenário não de fabricador de tijolo para fazer pirâmide para o faraó do Egito. Não. Esse faraó, no sentido espiritual, a desgraça é muito pior. A escravidão dentro do espiritual, ela é muito mais tragédia, é muito mais ofegante, é muito mais prejudicial. Então, os que entrarão nesse repouso ofertado por Jesus Cristo no madeiro, na sua crucificação, é o verdadeiro repouso dentro da eternidade, aonde vai tirar você desse cadáver, desse pó. O pó volta ao pó, ou ele é transformado num piscar de olhos quando Jesus voltar. E dentro desse descanso, que é dentro da eternidade, você não vai estar necessitado de um aparato que esse universo que o pó está vivendo, tá vendo? Esse pó contaminado, ele está atrelado a um universo, a um céu, aos planetas, a Terra, que está contaminado pela brisa do pecado. Então, por isso que Deus vai fazer um novo céu e nova terra. E o resgate, ele não será no sentido geográfico debaixo do sol, como ocorreu naquele resgate, retirando o povo de um lugar geográfico, de uma posição geográfica no planeta Terra, retirando, passando além do Mar Vermelho, para que o poderio do faraó
não mais tivesse domínio sobre o povo, que ele tinha domínio enquanto Deus não tinha libertado o povo. Então essa libertação, essa oferta do segundo descanso, que Jesus jurou que muitos não entrarão no repouso de Cristo, é devido à incredulidade, de desobediência da própria esfera espiritual, aonde opera a incredulidade. A incredulidade, ela... Está o reflexo do sol aqui, mas o importante não é essa cara feia aqui minha. O importante é o conteúdo espiritual, tá? O importante, eu tenho que fazer um estudo certinho. O importante é você crer no Evangelho. Você não ser incrédulo. É você se alimentar daquilo que gera vida. E o que gera vida dentro do sentido espiritual? É comida. O que gera vida para essa massa aqui, dia após dia? É comida. Comida. Agora, nem eu e nem você tem coragem de comer uma comida dentro de uma tradição, de um cardápio. Na nossa região, aqui no país, Brasil, qual que é o cardápio quase comum entre todos? Arroz, feijão, carne de frango, carne bovina, né? Legumes, saladas. São esse o cardápio. De manhã, às vezes, uma fruta, né? Café, pão, né? Então toma café de manhã, almoço, ali uns jantam, outros não jantam. Mas você, conscientemente, você se alimentaria de um alimento que você viu que alguém foi lá no seu prato, entendeu? Pensando que você não estava vendo e despejou um líquido lá, e você sabe que essa pessoa que despejou esse líquido, esse pozinho no seu prato, quando você colocou o prato ali e você ficou olhando para um outro ângulo, e essa pessoa tentou envenenar você, colocando veneno ali no arroz e no feijão que você tirou no seu prato para você almoçar, para você jantar, para você tomar um café no teu suco, alguém despejou algumas gotinhas líquidas lá e mexeu e você não percebeu? Ou quando você percebeu que essa pessoa fez o que fez, é uma pessoa que não quer você vivo, não quer o teu bem, quer ver você morto, é seu inimigo, e você viu essa atitude dessa pessoa, provavelmente essa atitude é de estar envenenando a comida que você precisa para manter sua vida. Você ia comer essa comida? Tenho certeza que não. Absolutamente eu também não comeria. Se eu tivesse um inimigo e eu visse a atitude dessa pessoa, entendeu? Sorrateiramente, tentando esconder, pingando algumas gotas de líquido ali no meu prato, na minha alimentação, eu ia comer essa comida? Não, de maneira alguma. Eu não quero comer comida envenenada, porque vai gerar óbito. Óbito do pó,
vai extinguir a minha vida biológica. No sentido espiritual, é a mesma coisa. No sentido espiritual, o diabo não quer que você coma comida saudável dentro do espiritual. Não quer. Então o diabo tem envenenado as pessoas com comida espiritual, apresentando esse prato como decente, como coisa boa. Mas como comer comida espiritual não mata a vida biológica, então, através das religiões, o diabo injeta, inocula o seu veneno, o veneno da serpente, invalidando o direito de você ter a sua passagem, ter o passaporte para entrar no descanso que Cristo oferece no madeiro. E qual seria esse envenenamento do diabo que quer impedir que nós entramos no descanso genuíno, verdadeiro, definitivo, que é o descanso que Jesus tem para todos e a qual ele estendeu o convite, dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e o quê? E eu os aliviarei. Então, enquanto nós estamos debaixo do sol, estamos carregando essa massa, estamos com esse casulo, estamos com a carne, e a carne é um dos 3 inimigos. Nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Então, no sentido espiritual, o diabo, ele não se importa muito em envenenar você no sentido biológico, no sentido de colocar estracnina ou aquele veneno de rato na sua comida para que você venha entrar em óbito, venha morrer no sentido biológico. Não! O diabo, o intento dele é te envenenar no sentido espiritual. É invalidar que você tenha o direito de entrar no descanso de Cristo. E por que Jesus jurou na sua ira que muitos não entrarão no seu descanso? Porque está com o seu coração empedrado. E acham que quando batizou, no quesito religião, quando foi inserido em uma religião, seja Congregação Cristã do Brasil, seja Assembleia de Deus, seja Igreja Católica Apostólica Romana, seja qualquer outra igreja, igreja do homem, igreja que o homem escolheu o nome, colocou ali, isso tudo não é a igreja de Cristo. Jesus fala de uma igreja, a espiritual, a que não vai tijolo sobre tijolo. Então, quando você usa e diz que tem uma igreja, e tem até nome para ela, e tem cunho religioso, tem arquitetura, tem design religioso, tem letrinha pendurada, entendeu? É claro que isso daí é envenenamento, é estricnina espiritual para
que você se alimente, quando tentar se alimentar da comida espiritual, você se alimentar do veneno, do maligno, para que não haja vida em você. Porque quem consome veneno, a consequência dessa vida é morte. E se você come veneno com a sua alma e seu espírito com esse corpo, a carne, que ainda não morreu no sentido velório, então se você não morreu no sentido velório, de apodrecer, a carne volta ao pó, como veio do pó, então se a vida biológica em você é nesses dias de existência de vida biológica em você, que Deus tenta fazer o resgate para que você receba a verdadeira vida, a vida em Cristo, a vida que você possa receber o novo nascimento da nova criatura, nascido da água e do Espírito. Agora, se enquanto você tem essa vida biológica, e você o que tem se alimentado no ambiente que você recebeu, quando você foi inserido neste mundo, quando você nasceu dentro de uma família biológica, em um cenário religioso. Geralmente isso acontece com todos nós. Nós nascemos dentro de um ambiente completamente nocivo a comer comida sem veneno. Quem de vocês, quem de nós, incluindo eu, quando eu recebi a vida biológica, a vida de Deus, quando eu nasci da carne, a carne gera carne. Então, quando eu nasci da minha mãe, Francilina, carne, gerou eu. Esse ambiente qual eu nasci dentro de um ambiente religioso. E Deus não quer ninguém religioso. Deus quer a gente dentro de uma esfera espiritual, aonde há respeito a Deus, respeito, segundo o que o Evangelho ensina. Existe algumas colunas do Evangelho, a qual aqueles que estão inseridos dentro de valor religioso, ele não recebeu o evangelismo da parte de Deus. Apenas a religião não pôde esconder o nome de Cristo. É como que funciona uma lei universal dentro da esfera espiritual. É algo muito mais profundo do que você pensa e imagina.
Pensa, imagina, se Deus fez o ser humano e ele cai no pecado. Deus envia o seu filho, ele encarna, ele é crucificado no madeiro. Aí Deus prepara, através da inspiração do Espírito de Deus, do Espírito Santo, homens escrevem a palavra de Deus. E hoje nós temos elas disponível, chamado Sagrada Escritura, chamado Bíblia. Então, o autor, que é o Criador do universo, ele cuidou para que sua palavra estivesse disponível a mim, disponível a cada um de nós, para que você esteja, examinando as Escrituras. Jesus falou, examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. Então, se Jesus pede o examinar as Escrituras, o diabo viu que não poderia impedir o nome de Cristo. Então, desde que nós nascemos, o diabo, há muitos anos atrás, ele instituiu a grande meretriz, a grande prostituta, ele organizou as suas filhas. Então, a grande meretriz, a grande prostituta é a Igreja Católica, Apostólica Romana. As filhas são as igrejas evangélicas, escolhido o nome, escolhido o rótulo, que não pode o homem fazer uma igreja para Deus, ou mesmo colocar um nome e dizer que esse tal nome é igreja de Deus, pois só existe uma só fé, um só batismo, um só Deus, uma só igreja. Se você está congregando em cima de um rótulo que o homem criou, com certeza é veneno espiritual. Não é a igreja, a única igreja espiritual que Cristo edificou. Edificarei a minha igreja. Não são essas coisas. Essas coisas são cenário da profecia de João. E qual versículo diz assim: sai dela, meu povo. Então, dentro das religiões, você não consegue ter vida compatível com a eternidade. E muitos não entrarão no descanso de Cristo ofertado, porque Jesus irou com você, porque você acha que quando agora você ouve o Evangelho, o que tem validade das Escrituras, você faz mau gosto, você faz malquerência do alerta que um ou outro pode ser usado como instrumento de Deus para te evangelizar, mas você acha que 40 anos atrás, ou 60 anos atrás, ou há 2 anos atrás, o evangelismo, o abracar de uma religião dentro do sistema da profecia de João, você acha que aquele sistema lá é o sistema de Deus, que você está dentro de uma igreja para Deus, igreja de Deus, sendo que não está. Se você não está no entendimento espiritual do que é edificarei a minha igreja, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, com letrinha pendurada, se você não aceita, não compreende todo esse cenário que o diabo levantou para que você, quando ouvir o verdadeiro evangelho, você refuga a oferta do verdadeiro descanso, que é para te levar dentro da eternidade, e dentro da eternidade não vai ter um cosmo lá,
não da tipologia que nós temos hoje, que é preparado para manter uma vida para o inimigo, para o pó, para a carne, que é o cosmo, esse céu que hoje existe e que mantém vida biológica. Jesus veio fazer um resgate não da vida biológica, mas um resgate espiritual. E para manter essa vida biológica, aonde Jesus vem fazer o resgate espiritual, esse cosmo está contaminado e você precisa do sol, dos astros, da terra, da lua, das 4 estações, para que o agricultor possa lavrar a terra, possa plantar arroz, feijão, milho, a qual o lavrar a terra está intrínseco em manter a vida biológica, a vida desse pó. Então, quando você não compreende para o ambiente desse descanso ofertado no Calvário, no madeiro, para levar você para uma terra que mana leite e mel, não aquela promessa ofertada ao povo que era escravo no Egito, mas a nova Jerusalém celestial, lá aonde a gente não vai ter uma vida biológica no sentido de pó, não. Lá nós teremos um corpo glorioso, um corpo ainda físico, com tato, que vai dar para tocar. Porque eu creio que é assim, porque assim Deus mostrou. E a maioria, quase 100% dos evangélicos pensa diferente, pensa que nós não vamos ter um corpo palpável, um corpo físico dentro do espiritual. Vai ter um corpo físico palpável. Jesus estava num corpo glorioso, ressuscitado, entendeu? Os discípulos tinham voltado a pescar depois que Jesus foi crucificado. Jesus faz uma fogueira, está assando peixe e os discípulos, Pedro passou com seus colegas pescando a noite toda, não pegou nenhum peixe, e Jesus, naquele corpo já ressuscitado, Jesus disse: eu não sou um fantasma, veja, eu estou comendo peixe. Veja a prova que Jesus tinha um corpo que dava para tocar, igual eu estou tocando aqui, mas não tinha composição química desse pó aqui, ó. Esse pó volta ao pó. Aquele corpo de Jesus ressuscitado dava para fazer um tato, um tocar, um encostar, mas a composição química daquilo lá, nenhum de nós, nenhum cientista, nenhum professor conhece os elementos químicos que compõem um corpo glorioso, que vai ser compatível com o novo céu e nova terra. E lá nós não vai depender de uns astros que Deus criou, como nós depende desses astros para manter a vida biológica, a vida para o pó. Nós depende do sol hoje, que o sol tem um tempo de vida estimado, a sua existência. Depois de não sei quantos bilhões de anos, o sol se extingue, o sol morre. E o sol mantém a vida biológica para esse corpo aqui, que está dentro de um projeto espiritual de Deus, num ciclo de tempo, de cronologia, atrelado à matéria e tudo ao tempo. Você não compreende que dentro do novo céu e nova terra não terá esses seres que Deus criou, a qual você está atrelado hoje para você ter vida. Então, a cronologia de um ciclo semanal de 7 dias, se lá dentro da eternidade nós não vai ter esses astros que determinaram um ciclo de 7 dias, como é que você vai guardar o sábado dentro da eternidade?
Você vai contabilizar um dia de 24 horas em que rotação e translação de que terra e comparando a que sol. Será que a tua espiritualidade é tão prejudicial? Será que a sua mente é tão pequenininha que você não vê que dentro da eternidade é impossível você usar um relógio, você contabilizar canseira e depois você querer contabilizar descanso? Compreenda a espiritualidade, compreenda, entendeu? O que é boa comida. Comida estragada é você usar uma religião como igreja para Deus. E o que é igreja para Deus agora, nesse momento? A igreja de Deus agora, nesse momento, nesse segundo, é uma só. E é só todos os humanos com comunhão com Cristo nesse segundo, nesse instante. A igreja de Cristo, então, é contabilizada todos os humanos no mundo inteiro. É isso, entendeu? E nem é contabilizado a massa que dá para encostar. Tá vendo o de Jair aqui, que eu estou encostando o dedo no meu rosto? Esse dedo aqui, essa massa, encostando essa massa, esse pó do meu rosto, não é a igreja de Cristo. Isso é pó, volta ao pó. Jesus não quer isso daqui. Então, os que têm religião não têm ideia do correto dentro do espiritual, tá? Já estamos aqui com mais de 1 hora, né, de gravação. Eu espero que você venha entender que alimento espiritual não é fornecido por religião, é fornecido por cristão que salvo por Cristo, ele pode falar do espiritual, ele pode ser distribuidor de cesta básica, de alimento espiritual, sendo usado por Jesus Cristo como instrumento de sua lavoura. Então, todo o alimento espiritual é distribuído no sentido controlado pelo lavrador, pelo agricultor. Aquele versículo, meu pai é o agricultor e eu sou o lavrador. Então, existe uma lavoura dentro da esfera espiritual, aonde esse agricultor e o lavrador, que é o Pai e é Cristo, faz por onde usar instrumento de alguém que já é servo de Deus, e esse instrumento, esse ser humano, vai ser usado como instrumento da lavoura de Deus para semear a palavra, para que você se alimente do pão descido do céu, que é Cristo. O alimento errado que a religião te alimenta com frequência vai impedir de você entrar no repouso de Cristo. Então, quando você tem uma igreja ainda no seu coração e não é a igreja que o evangelho defende, é a igreja da religião, é a igreja que o homem colocou nome, você está consumindo veneno espiritual. E o veneno espiritual não deixa aflorar vida de Jesus em você. Você precisa deixar de comer a mentira, as mentiras, né, que a religião sustenta
dentro do teu quadro espiritual, que é a autoridade humana para você. Jesus morrendo no madeiro, ele substitui o sumo sacerdote, que era a autoridade da religião da sombra. Então Jesus se faz de autoridade para todas as gerações. Enquanto você não compreender isso, que a autoridade no culto não pode ser um homem, porque todos que estão no culto, no sentido homem, no sentido pecador, num culto, dentro de um respeito espiritual, eles estão lá na posição de filho de Deus. Todos estão lá na posição de filho de Deus. Se estão na posição de filho de Deus, então eles não são autoridade um do outro. Irmão não pode ser autoridade de irmão dentro de uma família. Dentro de uma família, a autoridade é o pai. Então, quando se trata de família debaixo do sol, família humana, família biológica, o procedimento, o respeito é esse, e você aceita esse respeito. Aceita. Quando você era pequeno, se você não foi filho único, né? Mesmo que você fosse o filho mais velho, você tinha 12 anos e você tinha, vamos supor lá, irmãs e irmãos lá com 8, com 5 anos, você tendo 12 anos, você não era autoridade dos seus irmãos ou irmãs mais novas. Dentro desse lar, dentro dessa casa, a autoridade era o seu pai biológico, a autoridade sua e a autoridade dos seus irmãos. Dentro do sentido espiritual, enquanto você não entender e não entrar num ambiente, saudável para uma eclésia, para um culto a Deus, sem cunho religioso, sem design religioso, sem autoridade humana, o evangelismo que você recebeu é estricnina espiritual, é veneno espiritual, é inoculação da serpente. Agora pensa num seguinte cenário. Nós pegamos aí, quando se converte um padre que está numa religião, e ele diz, você vê uma seguinte notícia, padre se converte a crente, a evangélico. Qual que é o cenário que eu posso te mostrar com toda clareza o veneno da serpente nesse cenário, nessa suposta conversão de um padre que se converteu para a igreja do homem, para outra religião, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ou Igreja Congregação Cristã do Brasil. Tem veneno nisso, Djair? Tem veneno nisso. Então, quando um padre se converte para uma religião evangélica, seja a Congregação Cristã do Brasil, ou seja, essas outras igrejas evangélicas, ele vai debaixo da autoridade humana dentro dessa estrutura religiosa. Se ele se converteu, um padre se converteu dentro da religião Congregação Cristã do Brasil, esse padre, ele deixa a batina, ele deixa de ser autoridade dentro do catolicismo e vai ser submisso a outro homem, a outra religião, chamado ancião. O ancião vai ser autoridade sobre esse padre que se converteu hoje, se converteu essa semana. E vice-versa. Se o ancião se converter para o catolicismo, ele vai se submeter à autoridade do padre, dentro do espiritual. E se um pastor do mundo evangélico se converter para o catolicismo,
O processo é o mesmo. Não é ofertado o quadro espiritual que o Evangelho ensina, que Jesus é autoridade para todas as gerações, para todos os que se convertem. Então, dentro de um quadro saudável, convertendo-se num dia específico, supostamente converteu um ancião, converteu no mesmo dia um padre e converteu um pastor de um mundo evangélico. Então, imagina o seguinte cenário: converteu esses três. Cada um desses três era autoridade de outros humanos, dos batizados, dentro de sua religião. Agora os três se convertem numa valia do evangelho verdadeiro, para você compreender aonde há respeito para Deus, aonde você não enxerga veneno inoculado do diabo nesse cenário. Então, para você não enxergar veneno inoculado do diabo nesse cenário, quando você vê uma conversão instantânea no mesmo dia desses três personagens, de um padre, de um ancião, líder dos batizados, autoridade dos batizados na religião Congregação Cristã do Brasil, e aqui um pastor da Assembleia de Deus, vou pegar aí, tem tantas igrejas evangélicas, Assembleia de Deus da Missão, quando um pastor, autoridade dos batizados, autoridade lá dentro da religião, ele se converteu os três no mesmo dia, e eles vão viver um ambiente dentro de um culto saudável, aonde tem respeito ao evangelho, respeito para Deus. Então esses três vão participar num culto apenas de reunir-se, e os três vão na posição de irmão. Abba Pai, e nós somos adotados como filho. O padre, que era autoridade dos católicos, ele vai ser irmão daquele que era o ancião e era autoridade dos batizados lá na Congregação Cristã do Brasil. Ele vai ser irmão, o padre vai ser irmão do ancião, aonde vão ter Deus como pai deles, e esses dois aqui, um não vai ser autoridade do outro, dentro de um quadro espiritual de saúde, aonde há respeito no evangelho. E esse que era o pastor da Assembleia de Deus, também se converteu, vão os três num culto, nenhum dos três vai se pagar de autoridade um do outro, e nem das outras pessoas que estão nesse culto, que nunca foi autoridade de religião. Então, esse é o evangelho que eu estou te falando. Se você não mudar, não migrar o seu coração para este valor, então Jesus vai impedir de você entrar no descanso dele. Com a sua ira, com a ira de Cristo, ele jurou que muitos não vão entrar no descanso dele. Por quê? Por causa da incredulidade. Porque quando você ficou crente, seja há um mês atrás, seja 2 anos atrás, seja há 70 anos atrás, todo o valor ao seu derredor, valor de autoridade humana, não foi o evangelho que este que morreu no madeiro apresenta. Este que morreu no madeiro tem para salvar o pecador. Este evangelho das religiões é falso. Tem veneno, tem inoculação da serpente, do diabo, aonde os valores verdadeiros do evangelho não são aplicados
no meio, no convívio, no culto espiritual para Deus, quando esses se reúnem, em caráter de religioso, em caráter de religião. Então, se não vivem o respeito da vontade de Cristo, não se converteram ao evangelho ofertado por Jesus Cristo. O que pegou você, o que entrelaçou você, se você saiu de uma religião como padre e foi para o mundo evangélico e lá você se submeteu à autoridade dessa outra religião, se submeteu a esse homem cheio de pecado, a autoridade dos batizados, o ancião, você não entendeu o que é se converter a Cristo. Você deixou de ser padre, mas você ainda é escravo da mentira. Você se submeteu a outra autoridade que não é o sumo sacerdote da nossa confissão. Você está em embolia de entendimento espiritual. Então, todos que se convertem a Cristo vão na posição de irmãos. Quando fala no sentido família, quando fala no sentido animal, no sentido pastor e ovelha, Jesus é o único pastor. Todos que se convertem para ocupar a posição de ovelha. Minhas ovelhas, está no plural, são muitas ovelhas, incluindo eu e você, se você dá esse respeito do verdadeiro evangelho. Quando fala em pastor e ovelha, você fica na condição de ovelha. E minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E você que é pastor da religião, você que não é convertido, você que é um instrumento do diabo, se você quiser se converter, se converta e ocupa a posição de garantia de saúde saudável que o evangelho oferece. Se você se converter, você vai vir no culto, ocupar sua posição de ovelha. Cristo no culto vai ser a autoridade das ovelhas, o bom pastor, pela fé. Jesus não está encarnado atualmente, ele encarnou, mas hoje ele subiu ao céu. É o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, quando a eclésia, quando os crentes se reúnem na assembleia, reúnem para vivenciar um culto a Deus, para viver o evangelho conforme diz as escrituras, né? A nossa autoridade está ali presente no culto, é o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, a única autoridade na eclésia, na assembleia, no culto, aonde todos nós vamos na posição de irmãos. Que você compreenda, né? Que você compreenda o evangelho. Se você foi edificado com essas palavras, com esse ensino de Deus, então ajude o canal, se inscreva, né? Se inscreva aí no YouTube, entra lá no YouTube, se inscreva no canal @não-religioso. Você que curtiu esse vídeo, né? Vai lá na onde está aquela posição de uma mãozinha e clica na mãozinha, que é dar like. Quantos mais like você dá no vídeo que você foi edificado, mais o YouTube direciona esse conteúdo, esse vídeo a outras pessoas. Quando você curte, dá like e faz comentário, você está somando comigo, somando com o irmão de Jair, como um soldado num exército espiritual, de levar a boa comida, levar a boa palavra
há muitos que estão se alimentando de alimento, mas alimento envenenado, alimento com o veneno da serpente, que você, né, possa sentir alegria em saborear uma boa comida com decência, que não tenha veneno do diabo, veneno da serpente, que os valores da palavra de Deus possa alcançar a sua alma, que você possa desligar-se de religião, porque na eternidade não vai ter nenhuma religião. Lúcifer foi o primeiro a criar a primeira religião. Quando ele foi derrubado, ele mesmo se contaminou, ele mesmo fez com que caísse da sua posição que Deus o colocara, um querubim ungido. Então, quando Lúcifer intentou no seu coração ser autoridade, ele caiu da sua posição e ele fabricou, instituiu a primeira religião. Ele se pagou de autoridade. Todos que servem a Deus hoje não é autoridade do seu semelhante. A nossa autoridade para um cristão, para quem entende o evangelho e dá respeito, a única autoridade é Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Essas autoridades que estão na religião é tudo falsa, é tudo fake. Padre, pastor e ancião, o evangelho não dá direito da existência de uma convivência num culto com esses homens, com essa consciência. Você tem que estar fora, você tem que jogar fora, né? Se apartar da iniquidade para você ser recebido, ter o seu passaporte garantido, a sua passagem para entrar nesse repouso verdadeiro, genuíno de Cristo, aonde lá não precisaremos mais cansar, não precisaremos nunca mais lavrar a terra para adquirir o nosso alimento. Nós não vamos estar na dependência de astros como que determina o cálculo de um dia, de 24 horas, como nós estamos atrelados à matéria e ao tempo, que dá cálculo de um dia fechado de 24 horas, que é o sol, a terra, a luz, os astros. Dentro da eternidade não vai ter esses astros. Como que você vai contabilizar 7 dias para você tentar guardar o sábado dentro da eternidade? Não precisa guardar o sábado nem agora, porque você é salvo não para ficar atrelado ao pó. O pó Jesus não quer. E quem guardava o sábado dentro daquele descanso, daquele povo tirado do Egito, quem guardava o sábado, tinha que descansar o corpo no 7º dia, era o pó. E o pó está contaminado. O pó volta ao pó da terra. Então, aqueles que recebem a nova vida, nascido da água e do Espírito, não tem nenhuma partícula de matéria, de carne, de pó que foi herdada de Adão e Eva. Então, o nascido da água e do Espírito jamais vai tolerar uma fé como essa da Igreja Adventista do 7º dia. Isso é puro veneno inoculado da serpente para que você não coma comida decente, sem veneno, que é entendimento espiritual, um respeito
a Cristo na validade que o versículo apresenta. Que Deus te abençoe.